Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Seção 4 das regiões, artigo 143. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Primeiro, lei complementar disporá sobre, inciso 1, as condições para integração de regiões em desenvolvimento. Inciso 2, a composição dos organismos regionais que executarão na forma da lei os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º, os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, inciso 1, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens, de custos e preços de responsabilidade do poder público. Inciso 2, juros favorecidos para o financiamento de atividades prioritárias. Inciso 3, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4, prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º, nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Título 4 da Organização dos Poderes. Capítulo 1 do Poder Legislativo, Seção 1 do Congresso Nacional. Artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura tem a duração de 4 anos. Artigo 44. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional de cada Estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2. As atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48.
cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: inciso 1, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas; inciso 2, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado; inciso 3, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas; inciso 4, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento; inciso 5, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União; inciso 6, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas; inciso 7, transferência temporária da sede do Governo Federal; inciso 8, concessão de anistia; inciso 9, organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios, e a organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal; inciso 10, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado que estabelece o artigo 84, inciso 6, a linha B; inciso 9, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública; inciso 12, telecomunicações e de radiodifusão; inciso 13, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações; inciso 14, moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal; inciso 15, fixação dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Inciso 2. Autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Inciso 3. Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 4. Aprovar o Estado de Defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 6. Mudar temporariamente sua sede. Inciso 7. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo 8º. Inciso 8. Fixar os subsídios do Presidente e Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 10. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Inciso 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissores de rádio e televisão. Inciso 13. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Inciso 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Inciso 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 16.
autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Inciso 17. Aprovar previamente a alienação ou a concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Inciso 18. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos 167, a linha B, 167, a linha C, desculpa, não são alíneas, tá? É letra sequencial. Então vamos retomar. 167, B, C, D, E, F e G da Constituição. Isso foi incluído pela Emenda Constitucional 109 de 2021. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a sua ausência e justificação adequada. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer das suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assunto de relevância de seu ministério. Parágrafo 2º. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministro de Estado ou a qualquer das pessoas referidas do caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como prestação de informações falsas. Seção 3 da Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Inciso 1. Autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Inciso 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentasse ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura de sessão legislativa. Inciso 3. Elaborar seu regimento interno. Inciso 4. Dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, a criação, transformação e extinção dos cargos, empregos, funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 5. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Seção 4 do Senado Federal, artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha e do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Inciso 2, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Inciso 3. Aprovar previamente, voto secreto, após a arguição pública, a escolha de: a linha A, magistrados, nos casos previstos nesta Constituição; a linha B, ministro do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República; a linha C, governador do território; a linha D, presidente e diretores do Banco Central; a linha E, procurador-geral da República; a linha F, titular de outros cargos que a lei determinar. Inciso 4. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Inciso 5. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Inciso 6. Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Inciso 7. Dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Inciso 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Inciso 9. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 10. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Inciso 11. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador da República antes do término de seu mandato. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno. Inciso 13. Dispor sobre a suborganização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções, seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 14. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará com o presidente do Supremo Tribunal Federal, funcionará com o presidente ou do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Seção 5. Dos deputados e dos senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sua prisão. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou dele receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, inciso 1, de expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com a pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública da economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A linha B, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive demissíveis, ad nutum, das entidades constantes na linha anterior.
Inciso 2, desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica, direito público, ou nela exercer função remunerada. A linha B, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum das entidades referidas no inciso 1, a linha A. A linha C, patrocinar a causa em que seja interessada qualquer das entidades às que se refere o inciso 1, a linha A. A linha B, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 1, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Inciso 4, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5, quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º, nos casos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Parágrafo 3º, nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva, de ofício, ou mediante provocação de qualquer dos seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Parágrafo 4º, a renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais que tratam os parágrafos 2º e 3º. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 1. Investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Inciso 2. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Seção 6 das reuniões. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. Além de outros casos previstos na Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para: inciso 1, inaugurar a sessão legislativa; inciso 2, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns das duas casas; inciso 3, receber o compromisso do vice-presidente e vice-presidente da República; inciso 4, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Parágrafo 4º.
cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 5º. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternativamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara de Deputados e Senado Federal. Parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, inciso 1, pelo presidente do Senado Federal, em cada decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e vice-presidente da República. Inciso 2. Pelo presidente da República, pelos presidentes das câmaras dos deputados e do Senado Federal, o requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para o qual foi convocado, ressalvada a hipótese do artigo do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor, na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Seção 7 das comissões. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 1, discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Inciso 2, realizar audiências públicas com a entidade da sociedade civil. Inciso 3, convocar ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 4º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.